Estes momentos são momentos importantes, são momentos em que se apela, através da Universidade, à nossa cidadania ativa e esclarecida, e por isso não queremos deixar de, mais uma vez, em nome da Universidade de Lisboa, agradecer a colaboração do professor Adalberto Campos Fernandes e do Dr. José António Mendes Ribeiro. Eu chamo-me Ana Paula Martins e sou professora da Faculdade de Farmácia de Lisboa. E, portanto, começaríamos então dando a palavra ao Sr. Dr. José António Mendes Ribeiro. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É com muito prazer que estou hoje convosco a partilhar meia dúzia de ideias sobre um tema tão importante como a sustentabilidade do nosso sistema de saúde. Muito obrigado. E começar por agradecer ao professor Gério Gaspar o convite e à Ana Paula Martins. Eu pensei que, com um público muito conhecedor do tema, valia a pena abordar as coisas de uma forma um pouco mais, não diria técnica, mas pelo menos um pouco mais fundamentada, e lançando algumas ideias para debate, mas sobretudo partindo dos factos, que é aquilo que em Portugal vamos perdendo, digamos, a experiência, porque para nós, obviamente, é fundamental que façamos uma discussão informada, uma discussão em que partimos todos da mesma informação. Obviamente que há estratégias e visões diferentes para o futuro, mas é bom que o ponto de partida seja partilhado e possamos encontrar algum acordo para depois perceber o que é viável e o que não é viável. Porque a sustentabilidade é um tema novo, fala-se da sustentabilidade em sentido geral nas políticas públicas, fala-se muito especificamente de sustentabilidade na saúde, e aquilo que se fala na saúde tem como pressuposto, nos países como o nosso, em que a saúde pública é financiada pelos impostos das pessoas, que, no fundo, o foco da sustentabilidade tem mais a ver com uma distribuição racional e eficiente dos recursos pelas diferentes políticas para, obviamente, ter um resultado final que a população valoriza. E o tema da saúde, também, nos últimos anos, mereceu uma reflexão profunda, a ponto de hoje falarmos da saúde em todas as políticas. Cada vez mais percebemos que estamos numa cadeia de valor maior, numa rede complexa, e a saúde, obviamente, tem a ver com a agricultura, tem a ver com o ambiente, tem a ver com N áreas de outras tantas políticas públicas, e, portanto, já não é apenas um irmão isolado, mas parte de uma família mais numerosa. E, portanto, quando temos escassez de recursos, como por definição temos em todas as economias, temos sempre que decidir como é que afetamos melhor os recursos que temos. E, portanto, trazia para a vossa reflexão 2 ou 3 aspectos. O primeiro prende-se com aquilo que foi a evolução nos últimos anos em Portugal. Desde 74, e hoje é 24 de Abril, portanto tem uma data interessante, porque amanhã festejamos a nossa Revolução, mas em 1974 nós tínhamos 5 ativos por pensionista e 4,7 empregados por pensionista. Portanto, aqui é uma pequena diferença entre o que é um ativo, porque nem todas as pessoas são empregados por conta de outrem, mas ali faz essa distinção. Portanto, grosso modo, 5 pessoas a trabalhar e financiavam a reforma de uma pessoa. Em 2012, temos 1,5 ativos para financiar uma pessoa reformada. Portanto, obviamente que temos uma contribuição muito menor para o sistema, e isto é um tema aqui um pouco lateral a nós, que se prende sobretudo com a sustentabilidade
da Segurança Social e não tanto com a saúde, mas obviamente que faz parte daquilo que designamos hoje como o pacote, digamos, de medidas que integram o chamado Estado Social. E esta dimensão é de facto relevante. Um outro aspecto, para o mesmo ano de 2012, em que temos 1,5 ativos por cada reformado, temos neste momento uma dependência muitíssimo grande do Estado, de várias formas, e como podem verificar, em final de 2012 havia 4.400.000 pessoas, de uma forma mais direta ou menos direta, não são ativos a contribuir para o sistema e têm, de facto, um custo, ou pelo menos tem que estar provisionado aquilo que o Estado se obrigou através da Caixa Geral de Aposentações ou da Segurança Social. Neste caso, não é o Estado diretamente, mas é aquilo que as próprias pessoas descontaram e as entidades patronais. Mas, portanto, há de facto, vá lá, cerca de 44% da população que de alguma forma vive a partir de transferências que vêm do setor público ou da Segurança Social. Portanto, isto é mais um facto para refletirmos. Por outro lado, a OCDE fez um estudo em 2013, foi publicado em 2013, e que é um estudo muito interessante porque fez uma avaliação daquilo que seriam, baseado nas tendências atuais, as projeções de crescimento da despesa pública em saúde e comparando com vários países. Portanto, eu já irei detalhar um pouco esta análise, mas a verdade é que, segundo a OCDE, a tendência de crescimento até ao ano 2060 pode atirar, digamos, o peso da despesa pública em saúde para mais de 14% do produto interno bruto. Para o tipo de economia que nós temos, para o tipo de recursos que nós geramos, isto de facto é um desafio muitíssimo grande e, obviamente, implicará alternativas, quer alternativas na área da receita ou dos impostos, digamos assim, quer alternativas ao nível da carteira de serviços que podemos financiar na saúde. Portanto, é um tema muito importante para debatermos e o ponto de partida da média europeia, da média da OCDE, que inclui mais países, como sabem, e da média de Portugal, tem estado entre os 6,2 e os 6,6 e, portanto, mais que duplica até aos anos 60, o que nos obriga, de facto, a antecipar cenários e políticas que o evitem. Deste estudo da OCDE, eu tiro, digamos, 2 ou 3 conclusões. A primeira, e portanto com evidência, baseado nas projeções e no trabalho desenvolvido pela equipa da OCDE. Portanto, eles basicamente dizem que há 3 grupos de razões que fazem aumentar a despesa pública em saúde. Um que se prende com a demografia, com o nível de rendimento e um outro conjunto de fatores que estão muito em volta das tecnologias de saúde, desde o medicamento à forma como hoje administramos os cuidados. E, portanto, para estes 3 grandes grupos, o que verificamos, e muitos de nós com alguma surpresa, é que, de facto, o peso da demografia não é o fator mais relevante do agravamento dos custos. Portanto, todos dizemos que, de facto, a população está a viver mais anos, está a envelhecer, portanto, a esperança média de vida é muitíssimo maior, portanto, é um bom indicador de progresso de uma economia e do bem-estar da economia, mas a verdade é que esse fator, que para nós, empiricamente, nos parecia ser muito relevante, é menos relevante nesta análise do que outras áreas como as tecnologias da saúde. Portanto,
A demografia. Portugal, digamos, posiciona-se aqui com uma percentagem de 0,6, portanto, quando tentamos tipificar quais são os parâmetros que vão influenciar estas variáveis, aquilo que chegamos à conclusão, na OCDE isto tem um impacto de 0,5, em Portugal tem um impacto de 0,6. Identicamente, com a variável rendimento, ela tem um impacto de 1,8 na OCDE e tem um impacto de 1,5 em Portugal. E também, ao nível deste efeito combinado das políticas de saúde com os preços dos serviços de saúde, portanto, preços de cuidados praticado em Portugal e as tecnologias de saúde, verificamos que esse impacto, digamos, em Portugal é 2,4 contra 2,0 nos países que compõem a OCDE. Portanto, significa, se quisermos usar isto como benchmarking, há aqui, digamos, aspectos em que pontuamos melhor ou temos digamos, um efeito, uma aceleração diferente do que outros países podem ter. Isto é importante para quem projeta, para quem planeia, poder tomar, digamos, este quadro mais macro como indicador. Depois, ainda olhando um pouco aqui a realidade portuguesa, nós temos, a 31 de outubro de 2013, cerca de 6.600.000 pessoas que estão isentas de taxas moderadoras. Por vezes, surpreende-me ainda o debate político que há neste domínio, quando nós vemos que a maioria dos portugueses estão, de facto, isentos de taxa moderadora. Agora acrescentaram mais 400 ou 500 mil, uma vez que alargaram até aos 18 anos portanto, a chamada isenção, e isto, obviamente, é um fator bastante interessante que mostra que o acesso não está condicionado por isso. Por outro lado, também é bom ter uma noção da realidade. Também ouvimos sempre estatísticas, pessoas citarem estatísticas muito diferentes sobre o peso do seguro de saúde, mas isto são os dados oficiais da Associação Portuguesa de Seguros a 31 de dezembro de 2013. E, portanto, mostra que em Portugal há cerca de 1.700.000 portugueses que têm seguro de saúde. Desse 1.700.000, cerca de 620.000 pessoas subscreveram um seguro individual, portanto, elas próprias dirigiram-se à companhia e fazem o pagamento do seu seguro, e cerca de 1.998.000 pessoas estão em seguros de grupo, normalmente seguros negociados pelas empresas ou pelas instituições onde trabalham. Portanto, no total, temos ali cerca de 1.620.000 pessoas cobertas, e ainda acresce a isso um seguro que normalmente está incluído em alguns cartões de crédito, que são seguros que cobrem grandes riscos, não cobrem propriamente as atividades ou a carteira de serviços que nós encontramos nos seguros de reembolso ou de managed care, que permitem financiar todo o ambulatório em consultas médicas, exames complementares e também episódios de urgência e de internamento e até próteses e medicamentos. Portanto, temos 1.700.000 pessoas que recorrem ou que usam o seguro de saúde sempre que o desejam, apesar de terem direito a aceder ao Serviço Nacional de Saúde. Depois, também, ainda como informação, também é importante ter presente que a ADSE, o Adalberto diria agora que eu tinha que falar na ADSE, porque é de facto um tema que desde sempre me interessou como um exemplo de como Portugal, desde 74, tem dois sistemas a conviver, o Serviço Nacional de Saúde e a ADSE. São dois sistemas públicos, dois sistemas geridos pelo Estado,
e com resultados de facto diferentes. Num, temos uma maior liberdade de escolha por parte do utilizador e está associado a níveis de serviço mais elevados, porque a capacidade de resposta de facto tem sido melhor, e o Serviço Nacional de Saúde, que tem uma abrangência, uma carteira de serviços, apesar de tudo mais limitada do que a ADSE, mas tem, digamos, uma resposta mais massificada, mas que tem tido um custo por pessoa superior e tem tido tempos de resposta e níveis de serviço menos bons. E, portanto, acho que estes dois sistemas permitem aferirmos esta comparação e tentar, eventualmente, a convergência para melhorar em ambos o que é possível. Mas hoje a ADSE é totalmente financiada pelos seus beneficiários. Portanto, temos 1.275.000 pessoas que têm a ADSE. Fazendo um pequeno resumo, de facto, para uma população residente de 10.457.000 portugueses, temos 1.275.000 beneficiários da ADSE, 1.620.000 em seguro de saúde, e diríamos que a população target do Serviço Nacional de Saúde, portanto, que é a diferença entre aquele somatório, daria cerca de 72% da população, embora isto não seja rigoroso. Isto são grandes números, porque inclusivamente não somamos aqui os subsistemas militares, da GNR, da PSP, de grandes empresas. Portanto, este número baixa, portanto, mas grosso modo serão 70% da população, de facto, tem como cobertura genérica o Serviço Nacional de Saúde. E este é o primeiro problema que nós temos que discutir e resolver para as próximas décadas. É esta multicobertura das pessoas. Portanto, temos que encontrar políticas capazes de, primeiro, evitar, digamos, o custo destas duplas e, por vezes, triplas coberturas. Depois, direcionar as pessoas para, digamos, os sistemas que serão mais interessantes para cada uma delas, para as suas necessidades e para o seu ciclo de vida, sendo certo que aquilo que nos tem muitas vezes perturbado nessa avaliação é olharmos para o Serviço Nacional de Saúde como prestador e como financiador. E, portanto, temos que começar a separar as águas e, separando as águas no financiamento, como mais à frente mostrarei, podemos também olhar para esta diversidade de fontes de financiamento do nosso sistema de saúde e tornar as escolhas mais eficientes para, evitando as duplas e triplas coberturas, podermos de facto reduzir a fatura da saúde. Portanto, o tema é sustentabilidade. São desafios e sustentabilidade, foi esse o convite que o professor Rogério Gaspar me fez. E, portanto, aquilo que estou a procurar é dar algumas dimensões importantes para esta análise, alguns inputs para esta análise e também sistematizar um pouco aquilo que considero que são os fatores de sustentabilidade. Nós não estamos aqui focados no ano que vem nem no Orçamento de Estado de 2016, estamos focados nesta tendência de fundo, no longo prazo, nesta abordagem que a OCDE faz das próximas décadas para nos prepararmos e começarmos hoje a tomar os melhores caminhos para conseguir, de facto, uma saúde sustentável. E digamos que, na perspectiva da sustentabilidade, podemos ter aqui duas grandes áreas de atuação, um pouco como mindset de economista, digamos, olhamos sempre para o lado dos custos e dos proveitos, ou das receitas e das despesas, e, portanto, aquilo que, na prática, pode ter interesse atuar sob o lado dos proveitos é justamente diversificar as fontes de financiamento. Vemos que 28%
já tem esta cobertura dupla. A política fiscal proativa. Porque é que eu hei de penalizar as pessoas que têm seguro de saúde e que de facto não vêm consumir recursos no Serviço Nacional de Saúde? Portanto, eu devo incentivar e às vezes até majorar, como faço quando quero atrair investimento estrangeiro ou qualquer coisa, não penalizar. Bem sei que os últimos anos foram anos de uma situação de exceção, de extrema dificuldade financeira do nosso país e, portanto, levou a que se cortassem todas as hipóteses de fiscalmente termos o maior apoio nas despesas de saúde. Mas eu penso que isto deve ser uma coisa estrutural para o futuro. É incentivar que as pessoas tenham, de facto, suportado alternativas que tenham o benefício também fiscal sobre esse seu investimento. E depois a taxação indireta. Portanto, já há um conjunto de situações. Não estou a falar de taxas e taxinhas das autarquias, estou a falar de taxas que incidem sobre o tabaco, estou a falar de taxas que incidem sobre o álcool e outras também de cariz ambiental que farão sentido serem canalizadas para o Orçamento de Estado da Saúde. Portanto, há também uma nova fiscalidade, há novas tendências na fiscalidade e, portanto, vamos começando a penalizar certo tipo de comportamentos e fazer isso em benefício, digamos, da promoção e do orçamento da saúde. Atuar sobre o lado dos custos. Portanto, aqui as duas ou três primeiras as duas dimensões que aponto, melhorar a literacia em saúde e a promoção da saúde, não têm propriamente a ver com uma atuação direta sobre os custos. Mas, mais uma vez, eu relembro que estamos aqui na ótica do longo prazo. E, de facto, ainda ontem participei na Gulbenkian sobre a discussão, a apresentação de um estudo desenvolvido pela professora Rita Espanha sobre a literacia em saúde. E, portanto, o que nós verificamos é que, de facto, pessoas melhor informadas, que são pessoas que têm maior nível de instrução, que têm grupos etários mais jovens, têm mais acesso às tecnologias de informação, são pessoas que têm comportamentos mais saudáveis ou mais esclarecidos, sabem pesquisar a informação, têm maior consciência dos riscos. Portanto, o tema da literacia, não apenas em geral, mas especificamente na saúde, é um tema fundamental e temos que dirigir as nossas políticas públicas para aumentar a literacia em saúde, assim como a promoção da saúde. Portanto, estamos cada vez mais focados em encontrar a melhor equação entre aquilo que são, digamos, as variáveis que podem ter impacto sobre a manutenção da nossa saúde. É manter, digamos, o objetivo é manter uma pessoa saudável ao longo dos da sua vida e dos vários ciclos da vida. Depois, é também uma atuação importante sobre o lado dos custos, a inovação nos processos de prestação de cuidados. O mundo mudou. O nosso nó górdio no sistema de saúde é a transição entre o ambulatório, portanto, entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares. Esse é o tema grave que temos para resolver em Portugal. Portanto, há muitos anos que falamos nisto e ainda não conseguimos encontrar uma forma de ultrapassar este problema. As pessoas não podem sair do centro de saúde com a indicação que precisam de uma consulta de especialidade e esperar meses para terem essa consulta. Nós temos que agilizar este processo. Essa tem sido uma das vantagens que tenho encontrado na ADSE, em que esse ciclo é muitíssimo mais curto. No Serviço Nacional de Saúde ainda não conseguimos resolver este tema com qualidade, não conseguimos criar redes de referenciação eficazes. De facto, funcionamos bem com o extremo, com a grande urgência, e aí, de facto, as coisas funcionam muito bem, mas ao longo da nossa vida, 99% dos episódios que nós temos de contacto com os serviços de saúde não são, de facto, por situações de grande urgência. É este dia-a-dia que, quanto mais tarde acompanho uma pessoa que precisa, de facto, de um diagnóstico diferenciado, pior para o prognóstico, para a sua evolução clínica. Depois, melhorar os níveis de serviço. Portanto, nós hoje investimos muito na saúde,
temos uma rede de hospitais e de centros de saúde que têm, de facto, representam um investimento não apenas na construção e apetrechamento, mas também na manutenção do dia-a-dia, na exploração, e os nossos níveis de serviço, de facto, são muito, muito baixos. E há coisas muito fáceis de mudar. Há uma cultura de mudança, sente-se que há um caminho, digamos, em curso das pessoas se preocuparem mais com os níveis de serviço, mas não podemos ficar na fila da marcação no centro de saúde e ser tratados como um número. Temos que ser tratados como uma pessoa. Temos que conseguir falar com o nosso médico com facilidade. Eu pus aqui 25 minutos para me lembrar, para acelerar agora a reta final. Depois, melhorar os níveis de eficiência da rede do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é o problema, as coisas não falam umas com as outras. Eu não consigo fazer chegar o TAC que fiz no Hospital da Luz, em Santa Maria, onde entrei no dia a seguir, podia ser visto. Não consigo partilhar o raio-x que fiz a semana passada no operador privado para o meu médico do centro de saúde ver o raio-x. Portanto, isto são coisas banais, hoje em dia, com a tecnologia que dispomos, e ainda não conseguimos fazê-lo. Vou-lhes falar ainda um minuto sobre isso. E justamente o uso intensivo das tecnologias de informação pode ser um dos grandes fatores que impulsionem a sustentabilidade dos sistemas de saúde, pela partilha da informação entre todos os players, ou stakeholders, ou atores dos sistemas de saúde. Portanto, nós estamos, de facto, a passar uma mudança de paradigma. Isto também agora é um lugar comum, estamos sempre a mudar paradigmas em tudo, mas, de facto, na saúde há realmente... Este slide eu usei quando concluímos o trabalho sobre a reforma hospitalar em 2011 e, de facto, isto ilustra o que tem sido os ciclos, digamos, aqui no nosso sistema. No ano 2000 financiávamos os hospitais por orçamento, este ano gastou 100 milhões, no ano que vem dou mais 2%, leva 102 ou 105, porque justificam sempre que é preciso mais isto ou aquilo, e mais 10 para investimento, mas era o orçamento, às cegas. Em 2010 estamos a financiar os hospitais já com um contrato de programa muito específico, dizendo tudo o que esperamos que o hospital faça, ao nível de produção, de consultas, de episódios de internamento, etc. Portanto, esse acordo quadro, o que dá é a orientação geral, o compromisso mínimo do hospital, e depois, obviamente, temos que pagar os atos para além desses acontecerem, mas na base de pagar um pouco menos, uma vez que o hospital já conchegou os seus custos fixos, e o objetivo do hospital não é dar lucro, mas libertar alguns meios de investimento. Mas a tendência, portanto, é chegarmos a 2020 com o foco total nos outcomes. Portanto, o que importa são os resultados em saúde. As nossas instituições estão a começar a organizar-se e a criar, digamos, os mecanismos de avaliarem, de facto, os resultados efetivos. Hoje, no contrato de programa, já introduzimos vários aspectos relacionados com outcomes. E uma das batalhas que não está a ganha e que é uma batalha muito grande que temos todos pela frente nos próximos anos, será conseguir reduzir a infecção hospitalar. Nós temos um tema grave de infecção hospitalar, uma em cada 10 pessoas tem uma infecção hospitalar num episódio de internamento. Portanto, estamos de facto a mudar o paradigma e isto é uma ilustração dessa mudança. De facto, ainda recentemente, na Gulbenkian, com aquela equipa do Nigel Crisp, em uma equipa alargada, que tem trabalhado sobre o tema da saúde, todos temos de facto um papel a desempenhar, mas sobretudo o que estamos é a transitar desta visão e do desenho do sistema de saúde e do desenho das instituições focados na doença para nos focarmos na saúde. O cluster da saúde é que vai render, digamos, uma linguagem simples. E é por aqui que nós temos que caminhar. Assim como quando
trabalhámos este tema da reforma hospitalar, identificámos a qualidade como trave mestra da reforma hospitalar. E, portanto, a qualidade quer dizer isso, quer dizer não ter os níveis de infecção que temos, quer dizer ter uma resposta mais rápida às pessoas, não ter as pessoas em lista de espera, quer dizer que a organização de todo o sistema hospitalar terá que garantir essa facilidade de acesso e essa facilidade de transição entre os vários níveis de cuidados, aquilo a que vulgarmente chamamos a integração de cuidados. Quer dizer, todos têm que partilhar a mesma informação para podermos ter uma atuação mais integrada à pessoa. Bom, e para ilustrar aquilo que, do meu ponto de vista, pode ter grande impacto também sobre a sustentabilidade, é o uso intensivo das tecnologias de informação. Neste último trabalho que fizemos sobre a informação na saúde, identificámos 4 projetos que podem ser determinantes, não apenas para melhorar a qualidade, mas também para conseguir um nível de eficiência e de redução de gastos muito significativo no nosso sistema de saúde. Um dos aspectos é o registro público de saúde eletrónico. Portanto, nós temos cada instituição com o seu processo clínico, cada centro de saúde com o seu sistema. Isto não pode ser. Nós temos que tornar isto, de facto, um serviço público. Nós só podemos ter uma base do cidadão. Cada pessoa tem um número lá no cidadão. Não há mais 5 instituições a criar o cartão de cidadão A ou B ou C, que é a mesma coisa. Nós já temos um número do utente, portanto temos que criar ou associar a cada número do utente um registro de saúde eletrónico. E esse é o meu registro, como o meu cartão de cidadão. E em qualquer sítio onde eu contacto com o sistema, a informação é integrada ali. Só eu autorizo o acesso dela, portanto, isto já não é uma coisa que a gente vai inventar nada, isto já está tudo muito estudado e pensado. As instituições partilham informação relevante, informação sensível precisa de uma pré-autorização. Eu, por mim, dou a autorização para que o meu processo possa ser consultado por qualquer médico que me vá tratar, porque se eu tenho confiança para ir ao médico é porque preciso de ajuda e, obviamente, é útil que ele perceba todos os episódios, todos os exames que eu fiz. O sistema descentralizado de arquivo e partilha de imagens médicas é aquilo que falava há pouco. Hoje triplicamos os exames porque não temos capacidade de partilhar a informação. Vamos ao médico no centro de saúde e ele não tem acesso. Vamos a um hospital público ou privado e não podem aceder um ao outro. E mais ridículo é que entre 2 hospitais de Lisboa não conseguimos partilhar essa informação. Depois, um sistema um bocadinho mais sofisticado, que chamamos gestão de transações do SNS, eu acelero. O que é que temos aqui? É uma ideia de que achamos que traria total transparência ao sistema de saúde, que é de facto ter a mesma forma de interação como quando temos o seguro da Médis ou de outra companhia qualquer. Nós vamos ao médico e temos que passar o cartão para justificar aquele episódio. Vamos à farmácia, temos que passar o cartão. Vamos fazer um TAC, temos que passar o cartão. Quando saímos de um episódio de urgência no hospital, devíamos passar o cartão. Se nós fizermos isto sistematicamente, portanto, o Estado pôs-nos na mão um cartão em que ele assume que está a pagar, de facto, o grosso da despesa, seja quando vou a um convencionado, seja quando vou a uma farmácia buscar um medicamento comparticipado, seja quando vou a uma consulta. Se tivermos sempre que fazer este ato de pagar o cartão, isto registra várias coisas. Registra, de facto, a produção. A produção deixa de ser uma variável esotérica que as instituições mandam uns Excels no fim do mês, que ninguém confere, não é sujeito à auditagem. Eu confio, mas obviamente nós temos que hoje ter todos os sistemas abertos à auditoria, portanto é difícil fazer isso, auditar um sistema destes, de registro de produção,
assim como automatizamos o sistema de financiamento às instituições. Portanto, com isto é possível, automaticamente, tal como quando usamos o cartão Visa, a loja paga-se do serviço que nos prestou e no fim do mês aquilo cai na nossa conta corrente e a Visa paga à loja no final do mês também. Portanto, assim o nosso instituto público que faz o financiamento pode no final do mês mandar o dinheiro à instituição pelos atos que ela praticou. Nós temos associado ao nosso processo todos os episódios que foram autorizados, digamos, por nós, e as instituições têm um registro, de facto, fiável da produção que efetuaram. E, por fim, o portal de informação de saúde. Isto, não há fome que não dê fartura, portanto, tínhamos poucas coisas, agora temos tantos portais que eu não sei onde é que devo entrar para consultar algum tipo de informação. E, portanto, temos que ir um bocadinho na lógica do que os ingleses fizeram, os americanos, com consolidar a informação de saúde num sítio. E depois dali nós derivamos e vamos para N sítios. Agora, se quer saber quantos casos de tuberculose há, eu não sei se vou ao Ricardo Jorge, se vou à Direção-Geral de Saúde, se vou ao Postal da Saúde, se vou... ando ali perdido e, portanto, é muito fácil nós organizarmos esta informação. Eu tenho, como sabem, estado ligado à Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ontem fez 5 anos o Pordata. O Pordata é um portal que só agrega informação, exatamente para resolver este tipo de coisas, porque as pessoas procuram informação sobre várias áreas e não conseguiam ir diretos a um sítio e ter tudo. Portanto, o Pordata fez esse percurso e hoje tem informação sobre Portugal, detalhada, setorial, tem informação sobre os municípios, tem informação sobre os países europeus e, portanto, e tem uma equipa de 5 pessoas. Portanto, não é uma coisa... Obviamente, tecnologicamente é o desafio maior, até montar aquela máquina, mas estou convencido que a própria equipa de Pordata ajudará a saúde, o Ministério da Saúde, se o entender, mas precisamos ter informação centralizada, fiável, porque isso faz parte de um dos temas que falávamos há pouco, sobre a literacia em saúde, das pessoas poderem, de facto, pesquisar informação útil. Bom, eu venho defendendo este tema, quanto a mim, isto é um dos estrangulamentos, digamos, do nosso sistema e daquilo que estávamos aqui no fundo, no propósito desta nossa reunião hoje, que é identificar quais são os desafios, tendo em vista a sustentabilidade do sistema de saúde. E isto penso que é uma coisa que hoje reúne o consenso de todos os especialistas que estudam o setor da saúde, que é separar o financiamento da prestação. E, portanto, nós temos que ter uma capacidade de ser bastante explícitos naquilo que o financiador quer comprar ao mercado, e neste mercado estão prestadores públicos, privados e do setor social, e não apenas, porque hoje os convencionados são assim, uns são das misericórdias, outros são privados, etc. Portanto, temos que ter clareza no que compramos e temos que comprar ao mesmo preço. Isso também, quer dizer, ninguém nos obrigou a ir assinar tratados da União Europeia, ninguém nos obriga a subscrever N coisas internacionais que definem certos princípios. E, por exemplo, se uma empresa aqui quiser comprar outra, a Autoridade de Concorrência não permite. E ainda agora, com a PT, tem que vender não sei o quê para poder o Altice comprar a PT. Aqui é a mesma coisa, quer dizer, eu não posso estar a comprar uma consulta de urgência a 140 euros a um hospital de São José e comprar num convencionado a 70. Não posso estar a comprar um TAC a um valor na ADSE e um TAC a outro valor no Serviço Nacional de Saúde ou na PSP. Não pode ser. Portanto, nós temos que ter regras, temos que ter transparência e temos que justamente resolver o problema que está na essência disso, que é separar a missão de cada um. E nós sabemos isso no dia-a-dia das empresas,
Quem compra normalmente não pode ser quem paga. O circuito tem que estar separado. Quem presta o serviço não pode ser o mesmo que o financia. E, portanto, temos que arrumar a área da prestação, temos que ser bastante eficientes, porque as nossas tabelas de preço, a tabela de preço é, digamos, um instrumento estratégico para modelar o mercado. O preço na economia é, de facto, o fator essencial de modelação dos mercados. Portanto, temos que o aplicar aqui. E depois isto implica, obviamente, uma nova arquitetura da saúde. Custa-me ver os ministros da saúde sistematicamente sob fogo, a ter que dar a cara sobre coisas que muitas vezes são erros dos serviços, porque nós não temos, como os ingleses, e nós inspirámos nos ingleses, têm uma espécie de responsável sobre o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há um diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde que tem de responder sobre o Serviço Nacional de Saúde. É o braço da prestação. Portanto, a nossa Administração Central do Serviço Nacional de Saúde deve gerir o serviço, deve gerir os operadores do serviço e os contratos com os operadores, não propriamente ser o financiador do serviço, porque isso deixa logo uma relação complexa. O financiamento tem que ser regulado de outra forma e a regulação, digamos, da qualidade e da forma como coexistem os vários parceiros no mercado tem que ter uma regulação autónoma. Hoje o Infarmed é o regulador do medicamento, a direção, as ordens profissionais são reguladoras das respectivas profissões, mas, portanto, temos que afastar o quadro de regulação do quadro operacional do dia-a-dia. E, portanto, isto são contributos decisivos para a sustentabilidade futura. Temos que fazer as coisas certas no tempo certo. E, por fim, digamos, uma ideia que defendo há vários anos, eu acredito que a liberdade de escolha nos ajudará a ser mais eficientes nos nossos recursos, na gestão dos nossos recursos, e será um bom motor de mudança no nosso sistema de saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José António Mendes Ribeiro. Deixou-nos já aqui imensos temas para reflexão e para debate. Eu passava de imediato ao Sr. Professor Adalberto Campos Fernandes, agradecendo mais uma vez a sua presença connosco hoje. Muito obrigado. Em primeiro lugar, uma saudação muito especial ao professor Rogério Gaspar e à professora Ana Paula Martins pelo simpático convite. É um prazer estar aqui convosco. Também cumprimentar naturalmente o meu colega de mesa, José António Mendes Ribeiro, que me deixou muito embaraçado quanto à circunstância daquilo que iria dizer agora. Hesitei longamente, como diria o poeta, sobre se deveria ou não fazer a apresentação que trago. Vou fazê-la, mas peço desculpa pela modéstia desta apresentação, porque grande parte das coisas que eu vou mostrar estão muito bem contidas, muito bem explicadas naquilo que foi o detalhe do José António Mendes Ribeiro. Ainda assim, os slides terão a utilidade de me servir de alguma muleta para aquilo que é a tentativa que eu farei de partilhar convosco o meu pensamento sobre esta matéria e depois abrir algum espaço, naturalmente, muito mais estimulante do que a nossa preleção, que é o espaço do debate convosco e da troca de ideias. Enfim, falar-vos um pouco sobre aquilo que é o enquadramento. É evidente que é muito importante nestes fóruns em que nós estamos, embora este seja um fórum muito técnico, na academia, explicar que o envelhecimento não é para a saúde um problema. Isso o José António disse muito bem, está estudado há muitos anos. Há esta ideia de que as sociedades têm peso no contexto dos orçamentos em saúde porque envelhecemos. Não é, efetivamente. A maior parte dos estudos aponta com clareza que o envelhecimento representa apenas a terceira posição daquilo que é determinante de despesa. E nessa matéria é bom que um país envelheça, é bom que um país tenha longevidade. Eu também tive o prazer de integrar um dos grupos da Gulbenkian, que aqui já foi referido, e é menos bom saber que nós envelhecemos, apesar de tudo, naquilo que é a esperança média de vida, como envelhecem os nórdicos, mas nos últimos 10 anos de vida envelhecemos muito pior naquilo que é a qualidade de vida, quer percebida, quer naturalmente verificada. E estamos confrontados, Portugal, a Europa toda. Portugal hoje é um dos países mais envelhecidos da Europa e com um panorama mais sombrio. Estamos confrontados com aquilo que é o tsunami epidemiológico e o tsunami demográfico relacionado com o peso da idade e também com o peso da doença crónica. Mas também com a ameaça, que é a ameaça não controlada, que é a exposição que nós temos, países, àquilo que é um mercado global de inovação que nós não controlamos.
E dizer que se fazem orçamentos ou que se estimam sustentabilidades económicas e financeiras apenas intervindo nas políticas públicas, quer do ordenamento do sistema, quer na própria regulação do comportamento, aliás, há agora até uma atmosfera relativamente proibicionista relativamente aos últimos tempos da governação atual, porque efetivamente se está a intensificar o ritual do proibicionismo, mas não é isso apenas e só que vai resolver o problema da sustentabilidade, eu até diria não é isso principalmente que vai resolver o problema da sustentabilidade. Nós temos uma confrontação estratégica que ultrapassa as fronteiras do país, que é a confrontação com o mercado global de inovação, que não está na mão dos Estados, que não está no controle sequer da Comissão Europeia. É um debate que muitos desta sala conhecerão até melhor do que eu. É um debate europeu, é um debate mundial, que é, afinal, qual é a capacidade e qual é o equilíbrio que os vendors, que os promotores de investigação, muita dela disruptiva, como agora ainda aconteceu recentemente no caso da hepatite C, e os Estados, sobretudo Estados mais vulneráveis e fracos como o nosso, podem, de facto, ter como expectativa. Eu faço notar que Portugal, com o seu PIB tão emagrecido, que recuou mais de 20 anos hoje, tem uma dimensão económica que é inferior às das 4 companhias farmacêuticas multinacionais maiores. E, portanto, os diálogos não são diálogos fáceis quando nós temos uma escassez de recursos, queremos ser justos e equitativos com os nossos cidadãos e temos pela frente um verdadeiro, aquilo que o George Orwell dizia, um admirável mundo novo, mas que é muito mais que admirável, é assombroso do ponto de vista do risco económico. Tem toda a razão. Quanto aos sistemas, é por isso que eu gosto de estar em debates com o José António Mendes Ribeiro, porque para além do Aldous Huxley e do George Orwell, nós podemos sempre discutir a liberdade de escolha e a ADSE, que vamos seguramente discutir na parte depois do debate. O José António falou bem daquilo que é a dinâmica, e eu estava a ouvi-lo e pensava que, efetivamente, que pena que foi que nestes 4 anos tão pouco tivesse acontecido, porque tão bem detalhado e tão bem relatado está aquilo que é preciso fazer, nomeadamente as alterações do paradigma de gestão e de inovação, e que, nessa medida, não é por falta de conhecimento ou de sabedoria que nós não deixaremos de fazer as coisas. Mas talvez falte para que esta rodela que utilizamos como inspiração, que é fazer dos sistemas de saúde algo que se aproxima das pessoas e que introduza na política, para além de um pragmatismo operacional, uma noção de eficácia, porque o que tem faltado no sistema de saúde em Portugal, não apenas neste ciclo que agora se encerra, mas noutros, de outros governos e de outros partidos, é a nossa crónica incapacidade para sermos eficazes. Porque nós temos a inteligência, nós temos o saber, nós temos os meios, mas rematamos muito pouco à baliza. Enfim, por isso temos mais jogadores de meio campo do que teremos avançados. Enfim, os poucos que temos e que são muito bons vão para fora do país. E, efetivamente, nós somos bons no desenho, nós somos bons na reflexão, na conceptualização, mas somos muito fracos na concretização. E naquilo que é a resposta, muitas vezes, com pequenas medidas, a grandes problemas que afetam as pessoas. O sistema de saúde português, como aqui foi dito, enfim, o José António referiu que a ADSE passou a conviver com o SNS em 74, foi um bocadinho mais tarde, foi em 79, mas, enfim, isso é pouco relevante. A ADSE, como sabem, é um construto bismarquiano do tempo do Dr. Salazar, nascido em 63, numa altura em que não havia proteção social de nenhum tipo e, portanto, havia uma aproximação de natureza bismarquiana semelhante àquela que vinha do centro da Europa e, naturalmente, que a ADSE teve e tem um papel importante, como tem em outros subsistemas de natureza pública ou privada em Portugal. Disso falarei um pouco mais à frente. Mas isto não invalida, e perdoem-me eu estar a falar um bocadinho depressa, mas, enfim, o meu amigo José António Mendes Ribeiro condicionou um bocadinho o tempo, embora com muita atenção, e eu vou procurar ser compensador na eficiência. Eu que não sou economista, eu que sou médico de saúde pública, vou procurar compensar na eficiência, na utilização do tempo, aquilo que foi o despesismo naquilo que o José António aplicou nos seus 40 minutos. Claro. Mas ele disse muito bem, nós temos em Portugal ainda uma manta de retalhos. Tem sido um edifício tão difícil de arrumar e quando nós procuramos meter os militares dentro da ADSE e a GNR dentro dos militares, enfim, toda a gente sabe que a dificuldade é enorme porque há um sentido de pertença e há um sentido, digamos, de natureza, de direito adquirido que é legítimo que seja respeitado. Nós não temos o direito de destruir algo, não oferecendo em troca algo ou outra coisa que seja melhor. É como fechar um SAP numa cidade pequena, um hospital de província, e não gerando nas pessoas a gestão da expectativa pela substituição do meio. E, portanto, nesse aspecto aqui também temos falhado, porque temos, como dizíamos ontem nós noutra circunstância em que estivemos ambos, nós temos duplas coberturas, triplas coberturas e quartas coberturas.
E isso, como aqui já foi referido, não é bom, não é útil, não acrescenta valor à saúde, nem sequer à economia. E é um poderoso instrumento de despesa inútil, porque faz com que em Portugal exista um grupo de pessoas que têm cuidados a mais, à custa do sacrifício de um grupo importante de pessoas que têm cuidados a menos. Ora, nós em Portugal temos que acertar o ponto entre aquilo que é a necessidade objetiva de cuidados, de desincentivar o consumismo, e é por isso que eu, estando-me reconhecendo em tantos dos slides do meu amigo José António Mendes Ribeiro, me afasto de tantos outros, porque algumas das medidas que ele aqui anuncia como boas não são mais do que medidas de incentivo ao consumo indiscriminado e à transferência de valor de recursos públicos para o setor público e privado de uma forma que não é socialmente útil. Falaremos disso no debate, a questão quem é que paga o quê, a vantagem ou a desvantagem das pessoas circularem de uma forma descontrolada, aparentemente livre, mas eu diria descontrolada do ponto de vista técnico, na indução de despesa que não é boa despesa. Bom, eu trouxe este slide porque sabia que ele estava cá comigo e, portanto, eu preparo sempre com algum cuidado as participações conjuntas, porque nos vamos conhecendo, para vos dizer apenas que Portugal não é tanto quanto dizem um mau aluno ou um mal comportado naquilo que é a variação do crescimento da despesa. A despesa ainda antes da crise eclodir no seu máximo pico, que foi 2008-2009, a despesa em saúde, a variação do crescimento da despesa já estava relativamente contida. Portugal era dos países que na Europa crescia menos proporcionalmente. E, portanto, é preciso não confundir nem iludir as questões. Uma coisa é Portugal ser um país pobre, ter um PIB diminuto, ter determinantes para o crescimento da economia que são, infelizmente, muito rígidas. Outra coisa é nós considerarmos que a afetação de recursos em saúde é despesista, ou que é excessiva, ou que está para além daquilo que seria razoável, ignorando um aspecto muito sensível. A Europa chegou à saúde em 48, 49, depois das guerras, construiu o Estado Social a partir há cerca de 50, 60 anos, e Portugal chegou ao Estado Social praticamente na década de 70, princípio da década de 80. E, portanto, havia que, como dizem os franceses, rattraper le chemin, havia que, de facto, meter recursos para construir hospitais, centros de saúde, empregar médicos e enfermeiros, e, portanto, dizer que nós tivemos em Portugal, nas 4 décadas que seguiram ao 25 de Abril, um comportamento anormalmente despesista, porque gastámos mais que a média que a Europa gastou, não é sério. Porque a Europa estava em velocidade de cruzeiro, nós estávamos em velocidade de arranque. E, portanto, não se pode comparar a afetação de recursos em cruzeiro com a afetação de recursos em arranque. Enfim, este slide é importante porque nos afaga a todos saber que temos a mortalidade infantil, que é a terceira ou quarta melhor dos países mais desenvolvidos. Mas eu insisto sempre nisto quando falamos da mortalidade infantil. Não se esqueçam de que a mortalidade infantil é, em Portugal, talvez o exemplo mais lapidar daquilo que são políticas públicas integradas, daquilo que são convergências multissetoriais e daquilo que boas lideranças fazem pelo interesse num país. Nós falamos de Mário Mendes, falamos de Albino Aroso, falamos de tantas pessoas, mas falamos de milhares de pessoas que no sistema de saúde e fora dele, nomeadamente ao criar condições para que a habitação fosse melhor, para que o abandono das mães com filhos fosse salvaguardado, para que a proteção das pessoas do ponto de vista do rendimento fosse garantida, e esse aspecto é preciso que todos tenhamos bem presente que boas políticas públicas não são portarias nem decretos-leis, são trajetórias, são planos, são lideranças, são cooperação estratégica entre o setor público e o setor social. E são, sobretudo, não atacar o rendimento crítico das famílias. Quando nós hoje temos 3 milhões de portugueses no limiar da pobreza e temos violência doméstica sobre mulheres e crianças como nunca vimos, é preciso que todos percebam que quando se ataca o rendimento, mesmo daqueles que aparentemente não trabalham, e por isso são socialmente considerados como pessoas que se portam mal, nós estamos a encostá-los à parede. Encostar à parede pessoas muito pobres, no limiar da estruturação familiar e social, é de facto ter uma visão selvagem da sociedade. E é isso que é preciso também trazer para o debate das políticas de saúde e do relançamento do Serviço Nacional de Saúde, que sobre isso no debate também, eu hoje estou bem disposto, terei muito gosto em debater com o meu amigo José António Mendes Ribeiro. Falar da taxa de mortalidade infantil, falar da esperança média de vida à nascença, dos anos de vida potencialmente perdidos. O nosso amigo Francisco Jorge está sempre a dizer que nós, infelizmente, morremos muitos de nós muito cedo por razões que não têm nada a ver com o sistema de saúde, têm a ver com os estilos de vida, têm a ver com o comportamento, e essa é uma matéria sobre a qual também é preciso trabalhar e melhorar. Depois, dizer que isto é um problema da nação, é um problema do Estado, e é um problema que nós temos que procurar todos em conjunto ultrapassar, que é a enorme dependência que nós temos da instabilidade económica. Nós temos um país que é economicamente muito instável, que tem ciclos depressivos e ciclos de baixo crescimento que são relativamente previsíveis, e sem crescimento da economia, e sem rendimento,
e sem riqueza, nós, seja um governo de direita, de esquerda, de centro, seja quem for, não consegue efetivamente fazer aquilo que é impossível, que é redistribuir, gerar valor e proteger quem precisa de ser protegido. Nós temos um outro problema, e o José António apresentou slides muito interessantes sobre aquilo que é a evolução demográfica no fim de vida, mas nós temos, neste momento, a tempestade perfeita do ponto de vista da demografia. Todos nós estamos a envelhecer muito, todos nós estamos a envelhecer depressa, mas temos os nossos filhos, os mais jovens, os nossos jovens de 20, 30 anos estão a sair do país. E, portanto, esta tempestade perfeita entre a queda da natalidade, há 20 anos nasceram em Portugal 200 mil crianças, o último ano nasceram 75 mil, conjugada com o fluxo migratório em que mais de 350 mil pessoas saíram nos últimos 3 anos, e, de facto, com a concentração da idade nas últimas 3 décadas de vida, nós temos uma tempestade perfeita. E, portanto, podemos discutir também a saúde, como podemos discutir a TSU, como podemos discutir aquilo que é a proteção das pensões, mas temos um problema muito sério, que é um problema de Estado, é um problema de nação e não é um problema digamos, setorial ou de natureza estritamente partidária. O saldo natural evidencia isso mesmo que acabei de vos dizer, e é preciso também não esquecer o que foi e o que está a ser a crise. Os efeitos da crise maiores, do ponto de vista social, começam agora a aparecer. Nós muitas vezes fomos dizendo no setor da saúde, atenção que estas medidas são medidas imprudentes, intempestivas, mal medidas, porque a saúde tem que funcionar como um estabilizador que está em contraciclo com aquilo que são as medidas de agressividade fiscal e sobre o rendimento, e enfim, não basta às vezes fomos acusados de alarmistas ou de pessimistas. Pronto, está perdoado, não há nenhuma mágoa sobre isso, mas os efeitos estão aí. Os efeitos sobre o acesso ao cancro, os problemas das urgências, os problemas do acesso crítico, que não é da pessoa que tem o seguro de saúde, ou que tem a ADSE, ou que tem os CHAMS. Essas pessoas não têm problema nenhum. É o problema, efetivamente, de metade do país que está em grande dificuldade e relativamente ao qual é preciso ter consciência de que a crise não foi de todo isenta de responsabilidades. Enfim, não vos falarei daquilo que era o memorando de 2011, falo-vos daquilo que é a brasileirização ou a sul-americanização do país, que é a dilatação da amplitude do rendimento. Nós estamos a ter uma amplitude de rendimento que não estávamos habituados a ter em Portugal. Nós fomos em Portugal a seguir à democracia, fomos construindo um país de classe média, apesar de tudo classe média não muito alta, mas uma classe média consolidada e coesa, e hoje estamos a afastar muito os escalões de rendimento entre os muito pobres e os que têm elevadíssimos rendimentos. Portanto, este é um problema também que tem implicações no sistema de saúde e que tem implicações naquilo que são a carga enorme de doença crónica, nos aspectos conhecidos com a diabetes, com a saúde mental e com aquilo que é a destruturação da própria família. Bom, mas a saúde tem valor, tem importância. Eu dizia que estive ontem com a professora Ana Paula numa reunião da Câmara de Comércio sobre uma reflexão sobre o sistema de saúde, e eu pedi-lhes a eles, e ela é testemunha disso, eu pedi-lhes a eles, por favor, escrevam vocês, que são representantes do setor empresarial, da economia privada, escrevam aí que é preciso trazer a saúde para a economia. É preciso acabar com esta narrativa de que a saúde significa um horror na despesa pública, significa o terror dos ministros das Finanças, que quem tem a responsabilidade de fazer saúde é olhado como um ponto de despesa, como um ponto negro do equilíbrio económico do país. E, enquanto agentes económicos, expliquem ao país e expliquem aos decisores que a saúde pode trazer e fazer muito bem pela economia. Não só porque à volta da saúde se geram e organizam potenciais industriais e complexos de investigação fabulosos, que muitos poucos outros setores podem dispor, porque efetivamente o mercado de investigação, o mercado de produção de equipamentos, bens e serviços na área da saúde é aquele que nós conhecemos, e porque Portugal é hoje um país onde as ciências da saúde têm um peso fortíssimo. Nós sabemos, quer no ensino pré-graduado, quer no pós-graduado, que a atração pelas ciências da saúde é fortíssima, gera emprego muito qualificado, gera pessoas muito habilitadas. Não é por acaso que a facilidade que os nossos médicos e enfermeiros têm de se empregar no estrangeiro significa que nós formamos muito bem os nossos estudantes. Tivemos também uma aposta fortíssima na investigação, enfim, as linhas não iludem aquilo que é o arrefecimento dos últimos anos, é preciso recuperar esta trajetória, é preciso considerar que a investigação é um motor, é um dínamo para a transformação do país, e não apenas a investigação tecnológica associada ou ligada ao meio empresarial.
A investigação não aplicada tem caminho e tem necessidade e é imperativa num país que se procura reposicionar em termos dos mais avançados. E reconhecer também que nós produzimos, como eu já disse ainda há pouco, muitos profissionais de muitíssimo boa qualidade. Outro aspecto que me parece pouco feliz e que deve ser repensado é que não se reconstrói um sistema de saúde ou não se consegue ter qualidade se nós tivermos uma relação hostil com quem é mediador na relação. E, portanto, a política ou as políticas de saúde têm que ser não apenas amigas dos cidadãos, mas têm que encontrar nos profissionais agentes de ligação, agentes de mediação, intermediadores, pessoas que são capazes de fazer, com menos recursos e com menos meios, as mesmas coisas, mas que o fazem porque são bem tratadas, porque são acarinhadas e porque são reconhecidos no seu esforço e não são considerados, digamos, adversários da eficiência ou adversários da sustentabilidade. Termino. E creio que tenho quantos minutos passados? Não, ainda tem. Agora tem cerca de 17 minutos. 17 minutos. Portanto, eu gostaria muito que atentassem naquilo que é a gestão e o rigor da utilização dos meios e do tempo. Para depois não virem dizer. É uma piada para o meu amigo. Dizer-vos que um novo modelo de sistema de saúde, naturalmente que implica que nós todos tenhamos uma atitude muito agressiva com a má despesa. Não falo da má moeda, falo da má despesa. Porque nós sabemos que os sistemas de saúde, mesmo em situação de crescimento económico, geram muito desperdício, geram muita atitude negligente, porque há o terceiro pagador, e o terceiro pagador, seja ele público ou privado, é um forte instrumento de algum menos cuidado. Não apenas na utilização dos meios, mas na organização das equipas, na distribuição do trabalho, etc. Depois temos que ser capazes de planear estrategicamente, não apenas edifícios e redes de referenciação e níveis de cuidados, mas recursos humanos. Quer dizer, não pode acontecer que a gente descubra que o Natal é em dezembro e que o Carnaval é em fevereiro. Quer dizer, tem que haver um planeamento de necessidades relacionado com a disposição dos meios técnicos, mas também dos meios humanos. Reduzir naturalmente as esperas inapropriadas, trabalhar bem o capítulo da inovação e da boa prática da sua utilização e, finalmente, insistir na necessidade dos conflitos de interesses. Eu sou franco, agora está aqui uma jornalista na sala, eu espero que ela não cite isto, porque será politicamente incorreto. Eu não sou nada favorável à expressão da separação das águas, porque é uma conversa muito de canalização, quer dizer, não é uma expressão feliz para mim. Quer dizer, o que tem que haver é a regulação dos conflitos de interesse. O que nós temos que ter num sistema de saúde que depende tanto de dinheiro público e depende tanto do financiamento coletivo de todos, angariado pelos impostos, é que todos têm que, no seu papel, estar em consciência a fazer aquilo que têm que fazer e não podem ofender o princípio regular dos conflitos de interesses existentes. E, portanto, se o médico trabalha 8 horas no Hospital de São José e tem um consultório nas Caldas da Rainha, eu acho que isso não é nenhum tipo de crime. O que será, de facto, inaceitável é que ele force listas de espera no hospital de manhã para, na mesma cidade, na rua em frente, ir operar os doentes à tarde. E, portanto, esta ideia um bocadinho stalinista, de que temos que perseguir toda a gente num quadro de grande separação rigorosa de conflitos de interesses, porque atrás de cada profissional de saúde está um perigoso incumpridor da lei, da ética e do dever, eu não compro. Compro, naturalmente, uma separação clara e uma delimitação nas relações entre os setores, projetos profissionais bem definidos. Quem quer trabalhar no privado, trabalha no privado. Quem quer trabalhar no público, trabalha no público. E se porventura, circunstancialmente, algum destes profissionais trabalharem em mais do que um sítio, pois devem informar as entidades para quem trabalha, como naturalmente na universidade, os meus colegas e amigos, se forem trabalhar ou dar aulas à concorrência, têm que naturalmente informar as tutelas e académicas de acordo com as normas que estão estabelecidas. Bom, é importante avaliar, eu creio que neste aspecto foi a única coisa onde eu achei que o José António Mendes Jabé não foi perfeito, de resto foi de um detalhe absolutamente lapidar, mas é preciso nós olharmos para essa tal inovação que é a verdadeira ameaça com grande rigor, para que não tenhamos, como temos hoje, um país a 3 velocidades, com acesso a medicamentos inovadores no norte ou no sul, divergência de apreciação sobre o interesse terapêutico, e o doente e o cidadão sem culpa nenhuma a ser vítima desta arbitrariedade que não tem nada de científico nem de ético. Portanto, o Estado tem que ser indutor de uma regulação efetiva
da entrada da inovação, da gestão daquilo que dispõe, da revisão daquilo que está no mercado, como falávamos ontem, da deslistagem de medicamentos, para que possam entrar medicamentos inovadores. Tudo isso é verdadeiramente um trabalho que é um trabalho de todos e é um trabalho que tem que ser feito com alguma brevidade. A reforma hospitalar, eu creio que ficará para a próxima legislatura, penso eu, mas evidentemente a reforma hospitalar impõe-se, sobretudo num quadro em que há um grande desequilíbrio neste momento entre as instituições, como se impõe também retomar uma nova release, eu diria uma nova release da reforma dos cuidados de saúde primários iniciada em 2007, retomando o bom princípio da autonomização profissional das equipas, relançando a ideia das USFs e acabando com aquilo que é hoje um exercício gravíssimo de desigualdade no acesso, que é o mesmo Estado que tutela os cuidados primários, oferece no mesmo edifício, no primeiro andar, USFs do tipo B, com chamada eletrónica, com cafezinho, máquina d'água, e no andar de cima o CSPs, em que os médicos e enfermeiros trabalham em péssimas condições e as pessoas são submetidas a tempos de espera inapropriados. Portanto, este aspecto também de prosseguir a reforma dos cuidados subprimários parece-me essencial, terminando com este último slide, que é sustentabilidade. Provavelmente nesta sala e nesta mesa estão algumas das pessoas que mais vezes têm participado em debates sobre sustentabilidade do sistema de saúde. E sempre se fala de sustentabilidade na dimensão económica. E raras vezes se fala da sustentabilidade na dimensão ética. E nós temos problemas tão graves de um lado como do outro. Portanto, a sustentabilidade tem que ser naturalmente económica, financeira, mas acima de tudo em sistemas de saúde tem que haver uma dimensão ética para a sustentabilidade. Temos que ser eficientes, temos que promover a qualidade e a equidade e garantir a universalidade. Para isso temos que escolher melhor com os recursos que temos que ter mais um pendor de ética na decisão mais agudo, mais intenso, reavaliando o foco tecnológico, aí concordo inteiramente que o sistema está perigosamente centrado e focado na atração fatal dos hospitais, é preciso ir para a proximidade, é preciso ir para perto das pessoas, é preciso apostar muito nos cuidados de proximidade, não apenas no médico de família, no enfermeiro de família, mas na ambulatorização, no manter os doentes em casa, na introdução da hospitalização domiciliária. É preciso ir para junto das famílias e transferir para dentro das famílias um empoderamento que o sistema de saúde tem capacidade de fazer com custos muito mais limitados do que aqueles que tem hoje. Clarificar as áreas de intervenção, já vos disse. Reinventar o modelo de gestão dos hospitais, nomeadamente fazendo uma revisão do estatuto e do modelo de gestão dos hospitais EPE, que está envelhecido, está fora do seu tempo. E não resista à tentação, antes de terminar, eu sei que isto provavelmente, esta é que não resistirá a aparecer, mas pronto, fica de conta. Eu vou dizer isto a título estritamente pessoal. Eu entendo que neste novo modelo de revisão dos hospitais, de gestão dos hospitais, estaria na altura de que os órgãos de administração deixassem de incluir no seu interior o diretor médico, o diretor clínico e o diretor de enfermagem. E os hospitais devem ter uma direção técnica independente, de gente muito qualificada que sobre algumas matérias obrigatoriamente tem que ser ouvida pelo órgão executivo. E o órgão executivo deve ser apenas constituído por executivos, que respondam por aquilo que é a missão de gestão dos recursos e pelo contrato de programa e que naturalmente ouçam nas matérias em que eticamente é imperativo que o façam, ouçam direções clínicas qualificadas, direções de enfermagem qualificadas e que haja de facto um princípio da separação de poderes. O que nós temos hoje é uma confusão nos planos e nem os diretores clínicos têm mandato, nem autonomia, nem sequer reconhecimento para fazer aquilo que devem, nem os órgãos de administração assumem por inteiro as suas responsabilidades e, portanto, entramos num jogo de diluição de responsabilidades. Portanto, eu defendo, entre outras coisas, naturalmente, que os órgãos executivos devem ser compostos por gestores executivos, que pontualmente poderão ser enfermeiros, médicos, arquitetos, economistas, aquilo que entenderem, mas que as direções técnicas devem ser autónomas e independentes da governação executiva, que será, do meu ponto de vista, um bom princípio de nós introduzirmos no domínio da prestação pública uma nova dinâmica, um novo modelo de trabalho muito mais orientado para, por um lado, para a sustentabilidade económica e financeira, mas para o domínio de reserva de garantia de que as questões éticas não são misturadas de uma forma equívoca, como muitas vezes me parece tem acontecido nos últimos anos. Muito obrigado pela vossa atenção. Sr. Professor, muito obrigado pela sua intervenção. Foi de facto económico no tempo.
fez uma boa gestão dos recursos, mas penso que globalmente tivemos aqui durante uma hora aquilo que, no fundo, acho que todos já estávamos à espera. De, enfim, 2 pensadores na área da saúde, 2 pessoas, e agora aqui, enfim, como moderadora, tentando já, enfim, criar alguns desafios à plateia, 2 pessoas que, enfim, de alguma forma têm tido intervenção e influência nos últimos anos naquilo que é, ou naquilo que são algumas, eu diria, medidas nas políticas de saúde, exatamente ao seu pensamento denso nestas matérias e à sua experiência. E acho que conseguimos, isto numa primeira síntese, antes de passar a palavra à audiência, que é aquilo que nos importa agora no debate nos próximos 30 minutos, dizia eu que de alguma maneira vimos aqui muitas, enfim, dimensões de convergência. Creio que algumas delas serão subscritas por todos os portugueses. E algumas dimensões onde claramente existem caminhos dissonantes, ou seja, no fundo o objetivo creio que será o mesmo, mas os caminhos para lá chegar poderão eventualmente, ou serão eventualmente diferentes. E de imediato lançava o desafio à plateia de, enfim, intervir, comentar, questionar, porque me parece que temos aqui esta oportunidade que não podemos perder de ter 2 pessoas connosco que, como eu disse, nos habituámos a ver na cena da saúde e que creio que estarão connosco por muitos e longos anos, aliás, tendo em conta a esperança média de vida e o facto de, acredito, não estarem a pensar em migrar. A professora Ana Paula ainda irá dinamizar um debate destes num lar, em que eu e o Zé António, numa cadeira, continuaremos a debater. Exatamente, e eu também não estarei num estado bastante diferente, mas enfim, gostava agora então de abrir o debate aos colegas aqui presentes e pedir-vos a vossa intervenção, que é muitíssimo relevante nos espaços Ágora, como sabem. Sr. Professor Rogério Gaspar, estávamos à espera que abrisse. Não, eu por acaso tenho como norma não intervir nestes debates, mas hoje vou abrir uma exceção, porque também não me posso remover da saúde só porque estou como vice-reitor transitoriamente, não é? Portanto, estas coisas têm o seu peso. Eu peço em primeiro lugar desculpa, porque não estou propriamente nas melhores condições vocais, como notam, mas eu gostava de ser algumas considerações sobre 2 ou 3 pontos e depois colocar aqui 2 questões que eu acho que merecem algum debate suplementar. O primeiro é relativamente à questão dos custos de desenvolvimento do medicamento, e penso que foi o Adalberto que passou um número que é do estudo de IMASI de 2005, que apontava para um custo médio de 1,3 bilhões. Eu gostava só de clarificar 2 ou 3 coisas. A primeira é que estes valores estão atualizados pelo estudo do Bernard Munoz, que foi publicado na Nature Reviews and Drug Discovery em 2008-2009, para 1,7, e foram atualizados o mês passado pelo Tufts Center of Drug Development, e que estarão neste momento em cerca de 2,1 bilhões de dólares por nova entidade molecular desenvolvida. Mas é bom dizermos também que este é um custo médio, isto não é o custo de desenvolvimento do medicamento, este é o custo médio de desenvolvimento por nova entidade molecular que chega ao mercado. E nós temos aqui uma realidade que não podemos ultrapassar, que é o facto de termos cerca de 95% de taxa de atrito, ou seja, de taxa de insucesso relativamente às novas entidades moleculares que entram na fase final de desenvolvimento clínico. E, portanto, temos aqui um problema que é um problema social, é um problema de custo em saúde, mas que é um problema que tem, na minha ótica, isto é uma questão eventualmente para debate, 3 origens diferenciadas e que nenhuma delas isoladamente resolve o problema. Uma, que é o Corporate Organization, e, no fundo, como é que as empresas posicionam relativamente aos modelos de negócio de desenvolvimento, uma indústria que é, por boas razões, extremamente conservadora, porque tem ciclos de desenvolvimento muito longos e, portanto, quer muita estabilidade nesses ciclos, o que determina um conservadorismo na forma como faz a abordagem organizacional. Um segundo, que é o da regulação, que tem sido tendencialmente reativo e, portanto, o que nós esperamos agora é de uma abordagem regulatory science-based, que seja mais proativo e menos reativo e acompanhe mais a inovação. E um terceiro ponto, claramente, e estamos numa comunidade académica, que é da responsabilidade dos investigadores, porque é forçoso reconhecer que na oncologia esse é um caso muito evidente, mas noutras áreas também, de que a maior parte dos modelos pré-clínicos que historicamente adotamos não têm
correspondência naquilo que é a evolução do estadio da doença clínica. Eu cito sempre para os nossos alunos o exemplo da utilização durante décadas e décadas dos modelos de xenotransplante em oncologia, que não tem nada a ver com a localização anatomopatofisiológica depois nos tumores relativamente àquilo que acontece nos doentes. Portanto, esta questão que é uma questão importante, porque é uma questão de custo que tem uma carga social, porque este custo tem que se pagar. E vamos forçosamente pagá-lo, quer seja através da comparticipação do Estado, com os nossos impostos, quer seja através da seguradora, com aquilo que nós pagamos às seguradoras, quer seja através daquilo que nós pagamos diretamente. A segunda questão, e a propósito desta também, há um gráfico que foi apresentado, que é relativamente à evolução da investigação em Portugal até o período de 2010 aproximadamente. Os números de 2010, 2014 não são assim tão brilhantes como isso, do ponto de vista do investimento. Mas também é forçoso dizer, e porque estamos hoje aqui numa comunidade académica, que as universidades, eu gostava de frisar bem, todas as universidades em Portugal têm estado de alguma forma, heroicamente, a resistir a este período de contração com um desempenho que eu diria provavelmente atingiu o limite daquilo que é possível fazer em condições adversas. 5 anos depois daqueles números e com um período de retração muito grande relativamente aos investimentos em investigação, nós hoje vemos, e é desta semana a libertação do ranking CIMAGO da Elsevier, que todas as universidades portuguesas sobem no ranking, continuam a subir no ranking, num ranking que é de publicações ponderadas em função da sua qualidade, e enfim, e no nosso caso em concreto temos obviamente a boa notícia de continuarmos a ser a maior e a melhor universidade portuguesa, a segunda maior no espaço ibero-latino-americano, e se olharmos para o espaço europeu naquele ranking e descontarmos o CNRS, o Max Planck e outras instituições e nos concentrarmos só nas universidades, a Universidade de Lisboa hoje é a 22ª maior universidade, melhor universidade europeia no ranking CIMAC, de acordo com aquilo que foi publicado esta semana. E isto contra este pano de fundo de retração do investimento, portanto é forçoso também reconhecer que vai haver aqui um limite que não é possível fazer muito melhor com aquilo que tem acontecido nestes últimos anos. Depois as questões em concreto, e as questões aqui em concreto talvez mais para alimentar o debate. Esta separação, que foi referida já na ponta final, entre a direção técnica e a gestão hospitalar, eu tive quase a libertar-me a gargalhada porque lembrei-me de um conjunto de reuniões que tive com 30 administrações hospitalares lá para 2001, quando andávamos de volta, não da reforma dos hospitais, mas da reforma, chamada reforma da farmácia hospitalar, e em que este já era um tema debatido e toda a gente reconhecia que era forçoso ir por aí, e entretanto passaram 15 anos e continuamos exatamente na mesma. E, portanto, a grande questão aqui para os dois é, estamos sempre a revisitar o ponto de partida, estamos sempre a recomeçar a teia, estamos numa espécie de missão homérica de que nunca vamos partir do mesmo ponto e estamos sempre no mesmo ponto, ou há aqui um momento em que as coisas têm que acontecer mesmo. O quarto ponto, e este eu quase me apetecia colocá-lo à moderadora, mas como ela não está aqui em debate, vão ter que ser vocês os dois, que é a questão importante da mudança de paradigma com a introdução da avaliação das tecnologias da saúde. Eu acho que é importante frisar um pouco melhor relativamente a este aspecto, o impacto positivo que pode ter numa maior racionalização da utilização dos recursos. Finalmente, o quinto, que é a questão da regulação, e foi aqui referida a questão da necessidade de ter a regulação independente daquilo que é a operação do sistema, e eu gostava de ouvir a opinião dos dois relativamente, enfim, nós temos uma entidade reguladora da saúde, mas temos também uma autoridade nacional competente na área do medicamento. Até que ponto é que estas entidades não deveriam ser claramente entidades reguladoras independentes, com o estatuto de entidades reguladoras independentes? E gostava, tenho a minha própria opinião, mas não é isso que interessa, eu gostava de ouvir a vossa opinião aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Eu penso que podemos aceitar mais uma questão, comentário e depois responder e assim sucessivamente, porque elas são complexas. Mais uma questão. Boa tarde, Miguel Castanho, venho da Faculdade de Medicina, enfim, represento alguns papéis aqui na Faculdade, mas como professor da Faculdade de Medicina agora, ouvi atentamente as duas preleções com muito interesse. De alguma forma a educação médica passou despercebida no leque de ações e das necessidades de mudança dos sistemas de saúde. Agora, a minha pergunta é, isto é porque a educação médica está bem e recomenda-se e só há para melhorar a organização macroscópica do sistema, ou, eventualmente, há que mudar também o perfil dos profissionais de saúde, já não falo só em medicina, mas enfim, o caso dos médicos interessa mais,
a acomodar aquilo que são individualmente os médicos, e para isso há que os educar de outra forma, para se conseguir responder aos desafios de futuro. Isto é, portanto, no fundo a pergunta é qual é o papel das faculdades de medicina neste mundo em mudança. Atenção, o papel pode continuar a ser o mesmo, não é? Nada obriga ninguém a mudar. Mas gostava de ter a vossa opinião sobre este assunto. Muito obrigada, Professor Miguel Castanho. Talvez agora pudesse dar a palavra, começando desta vez pela minha esquerda. Sim, senhora. Invertendo agora as ordens de... Muito bem, eu deixava as perguntas do professor Rogério Gaspar para o fim, porque são perguntas de vice-reitor e, portanto, naturalmente nós temos que compreender e responder ao professor Miguel Castanho. Tem toda a razão, mas olha, nós em tantos debates que participamos, fico com esta tranquilidade que aparece sempre alguém que diz que nós não falámos de alguma coisa que lhes diz respeito a ele e, portanto, não significa menos consideração. Naturalmente que em 30 minutos nós já temos uma dificuldade de ser muito objetivos e tocar as áreas críticas e não é por menos consideração pelo papel da educação médica. Aliás, porque o problema do sistema de saúde está muito ligado àquilo que é a sua relação, como eu, aliás, aflorei a propósito da palestra formativa, ao ensino, à informação, à investigação e a própria correlação com o tecido económico passa muito pela capacidade de nós termos uma inteligência e um dinamismo, digamos, ao nível da investigação e da formação que existe em Portugal e que precisará de ser, eu diria, organizado e apoiado. Bom, eu defendo há muito tempo a ideia de que Portugal, com a dimensão que tem, deveria apostar muito seriamente na lógica da criação de centros académicos de medicina, onde não se trata apenas de definir edifícios, regras e regulamentos, mas antes de polos de dinamização de uma articulação multifuncional e multicooperacional com entidades dos cuidados de saúde primários, setor privado, setor público, e que Portugal beneficiaria de ter 3 a 5 centros académicos de dimensão europeia para que nesse domínio se estabelecesse uma espécie de reserva natural da inteligência e do vanguardismo científico do país. Bom, conhece bem, como eu, conhece melhor porque trabalha lá, aquilo que foi o papel indutor do Instituto de Medicina Molecular em Portugal. Podemos falar também de outros centros de investigação e de laboratórios associados em Portugal, na área da saúde, da medicina e de outras, mas é tão óbvia a capacidade que estes centros têm, não só de internacionalizar o país, de o pôr na agenda do conhecimento europeu e mundial, de atrair para o território da investigação e da formação jovens que de outra forma sairiam para uma carreira assistencial normal, e ser capaz de estabelecer os mecanismos de translação entre os domínios da investigação e da assistência numa reserva, que eu diria que é uma reserva protegida, não no sentido corporativo do termo, mas no sentido dos apoios de Estado. O Estado só deve existir e meter-se na ciência se o fizer de uma forma enzimática e indutora. Portanto, não deve regulamentar sobre o que é que se investiga, sobre quem é que investiga, o que é que publica, nem onde publica. Deve, naturalmente, de acordo com o que são as linhas de orientação do próprio país em termos de desenvolvimento, deve sinalizar quadros. E, nesse sentido, no que diz respeito à educação médica, confesso que vejo com alguma preocupação o envelhecimento, digamos, filosófico do ensino da medicina em Portugal. Nós estamos muito desajustados daquilo que são as necessidades, não apenas do mercado de trabalho, mas as necessidades de uma medicina moderna. E muitas das nossas faculdades de medicina ainda não conseguiram fazer aquele passo que importa, que é a verdadeira reforma do ensino pré-graduado, numa ótica, digamos, de o pôr o ensino médico na agenda daquilo que se faz melhor na Europa. Mas atenção, quando nós dizemos que temos médicos muito bons e enfermeiros muito bons, não significa que não teríamos ainda melhores se tivéssemos a ambição de reformar o ensino médico em Portugal e de o tornar muito mais interativo com as outras disciplinas. Isto porquê? Porque um dos assuntos que se discute hoje muito em dia é a recomposição das competências e das responsabilidades profissionais. Ontem, mais uma vez, lá estivemos. O papel dos enfermeiros, o skill mix, que algumas pessoas não gostam de falar, os técnicos, porque é que em Inglaterra há técnicos a fazer anestesia, porque é que em Portugal não existem técnicos de apoio ao médico no hospital ou no consultório ou no bloco operatório. E, portanto, este redesenho das profissões tem muito que ver com aquilo que é a precedência da formação pré-graduada e depois os caminhos de desenvolvimento. A formação de enfermeiros especialistas pode introduzir uma nova recomposição do mosaico profissional na área da saúde. E, portanto,
A resposta à sua pergunta não é simples, mas fazia falta no ensino médio em Portugal uma lufada de ar fresco, sobretudo, se me permite até, nas lideranças e nos condutores, porque aqui também os conflitos de interesse muitas vezes penalizam as instituições académicas, e eu não quero entrar em detalhes mais práticos, mas penso que, no seu caso, perceberá onde é que eu quero chegar, e, portanto, ninguém faz bem se não estiver dedicado muito àquilo que faz e se não estiver empenhado naquilo que faz. E, portanto, o aspecto do plano, das lideranças e de uma visão estratégica diferente parece-me que é fundamental. E colava a resposta a esta questão com a última pergunta, com uma das perguntas do professor Rogério Gaspar, que tem que ver com a questão da investigação. Tal como as quebras de rendimento afetam a saúde e o desempenho dos indicadores de saúde com uma dilação no tempo, quer dizer, nós vamos ver 3, 4 anos depois, vamos ver as consequências, o desinvestimento em ciência também o vai fazer. Ou seja, é bom que neste período as pessoas tenham feito das tripas coração, tenham aguçado o engenho e tenham com muito poucos recursos mantido uma performance, sobretudo ao nível do seu desempenho científico, que é notável, mas que estará, como aliás o professor Rogério Gaspar acabou de dizer, estará no limite da sua capacidade. E, portanto, a elasticidade que existe para que se retenha uma aposta estratégica do ponto de vista orçamental na investigação e na ciência, eu creio que estará a ser completamente esgotada. 3 perguntas, e passo já a palavra ao José António Mendes Ribeiro, sobre o desenvolvimento dos medicamentos e os valores médios. Isto é verdadeiramente, como aqui já foi referido, o nó górdio da sustentabilidade. Portanto, vem só reforçar aquilo que nós dissemos, não será tanto o envelhecimento, não será tanto o rendimento. E a questão que se coloca é como é que os países vão gerar capacidade orçamental para responder à inovação de qualidade que se aproxima e àquilo que nos dizem serem os pipelines dos próximos 5 anos. Inovação de qualidade, que efetivamente acrescenta não apenas conforto à vida, mas acrescenta valor à vida. Porque uma questão é o conforto, outra coisa é o valor. Claro que há muitas medidas, como o bilhete de permanência no sistema. Nós pagamos hoje ainda e financiamos medicamentos por razões históricas, não por razões de permanência e de efetividade terapêutica no sistema, porque há até questões jurídicas que os laboratórios nós não podemos deslistar, porque o laboratório pode pôr em tribunal do Estado por frustração de expectativas, mas nós ainda custeamos em sede de reembolso e de comparticipação medicamentos, como antigamente se falava do melhoral, o melhoral ainda existe, que não faz bem nem faz mal. E, portanto, nós temos de ter a capacidade de substituir mau benefício público injustificado do ponto de vista técnico, científico e clínico por bom benefício público. Não devemos ser hesitantes nesta matéria, porque o que se passou com a hepatite C é uma lição histórica. E o que se está a passar, por exemplo, com as novas vacinas que hoje estão a surgir no mercado para a pediatria, é outra lição que, efetivamente, se não forem tomadas as medidas que têm que ser tomadas do ponto de vista político, gerarão inequidade, em alguns aspectos despesa e, noutros aspectos, inutilidade de efetividade terapêutica ou de efetividade da ação. Portanto, não é fácil, eu creio que isto é uma conversa, como o professor Rogério Gaspar saberá, que é uma conversa que se passa muito entre Bruxelas, Londres e Berlim. Não é Portugal que tem essa capacidade, agora Portugal está sobre um cutelo de ameaça que não tem a mínima capacidade de ser equitativo nos próximos 10 anos, no acesso ao medicamento, se não houver alguma coisa que, entretanto, aconteça. Quanto à questão do Infarmed e da entidade reguladora, eu ouço muitas vezes dizer que nós temos regulação a mais em Portugal. Quer dizer, a entidade reguladora tem um estatuto, e a lei orgânica foi mudada não há muito tempo, tem um estatuto, apesar de tudo, que é diferente daquilo que é o estatuto regulador da Direção-Geral de Saúde e do IGAS. Poder-se-á dizer se uma e outra não há sobreposição entre o IGAS e a Direção-Geral de Saúde. Existe provavelmente sobreposição de algumas áreas de intervenção, mas eu não sou favorável a que qualquer uma delas seja extinta. É preciso fazer o afinamento e o recorte das competências e evitar sobreposições. Como também entendo que a Autoridade Nacional do Medicamento não deve estar fora da órbita pública e da órbita política governativa. E, portanto, aí não sei qual é, sinceramente não conheço qual é a opinião do Rogério Gaspar sobre isto, mas entendo que investir no empoderamento e na autonomia da entidade reguladora e naquilo que são as atribuições legais da Direção-Geral de Saúde e da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde faz sentido, depurar, evitar as sobreposições
e os conflitos de competências. Não me parece que, face à dependência pública, do financiamento público para a aquisição de medicamentos e tecnologias, que fosse prudente, e a palavra será talvez esta, que fosse prudente, haver uma autonomia total do regulador do medicamento em sede de Infarmed. Creio que havia outra questão, que era da direção técnica, e há 21 anos que se fala disto. Eu ainda sou do tempo em que havia subsídio de férias em Portugal e subsídio de Natal. Muitas vezes digo isto aos mais novos, que não há nenhum drama de nós revisitarmos os problemas e, com humildade, reconhecermos que nós todos, em determinado momento, podíamos ter feito e não fizemos. Dou-vos o exemplo do futebol. O futebol joga-se assim há 100 e tal anos, não é? E, no entanto, o futebol todos os dias se inventa. Portanto, na ação política e na ação da reforma das instituições públicas, nós temos, com humildade, perceber que a eficácia e a ineficácia das políticas públicas não é em si mesmo uma manifestação apenas e só de incompetência política. Existe, numa relação complexa como é o Estado e o país, existe muitas vezes soluções muito simples, são inviabilizadas por razões muito circunstanciais. O que não nos deve fazer é desistir de melhorar e de alterar. Provavelmente esta experiência de conceito que foi feita com a direção técnica dentro dos conselhos de administração demorou tempo demais. Mas, por exemplo, nós não temos avaliados ainda os centros hospitalares, nem as ULS, nem as USFs, nem as PPPs. E caímos todos nós, na tentação empírica de fazer uma apreciação em função de alguma informação que fomos tendo disponível. Portanto, mas eu aí não seria depressivo. Eu diria, como diria o engenheiro António Guterres, é a vida. E a vida não é fácil. Muito bem. Eu, se calhar, começava até por essa última questão, porque a experiência que tive em 2002, 2003, começámos a fazer a mudança dos hospitais para hospitais empresa. E nessa altura, portanto, havia uma motivação de libertar um bocado os hospitais das questões mais administrativas que estrangulavam um pouco aquele dia-a-dia. E a ideia era ter equipas profissionais de gestão, era ter, ao nível dos recursos humanos e das compras, portanto, uma liberdade maior por parte dessas equipas, e defendemos, nessa altura, ter equipas de gestão escolhidas pelo mérito, pela capacidade, etc. E nessa altura tivemos sérias discussões com a Ordem dos Médicos e dos Enfermeiros, que não abdicaram e fizeram muita pressão sobre o Governo nessa altura para que tivessem sempre o diretor clínico e o diretor de enfermagem como parte do Conselho de Administração. E portanto, isto em Portugal tem um bocadinho a ver com os chicos, não é? Quando tu estás no poder, eu sou contra; quando tu estás fora, eu sou a favor. Portanto, eu acho que é muito útil esta convergência de posições na sociedade, de encontrarmos realmente aqui um ponto de vista comum, porque eu concordo perfeitamente com o Adalberto de termos uma equipa de gestão escolhida pelo seu mérito. Pode ter ou não médicos ou enfermeiros, mas não é isso que faz, digamos, parte do estatuto ter que ser um médico ou ter que ser um enfermeiro. Até porque num país de poucos recursos, às vezes é um desperdício ter médicos sem afetos ou atividades de gestão. Desculpe só, Zé António, não entrando em diálogo. Em Inglaterra há experiências, e até em Portugal, em algumas parcerias público-privadas, em que o modelo é: as áreas departamentais têm um gestor profissional, que pode ser aquilo que for, é competente para, e as áreas técnicas têm uma relação paritária. A área médica, a área de enfermagem, a área técnica, e são sempre ouvidos, numa lógica até diária, de briefing, de troca de ideias. Liberta o médico, o enfermeiro e o técnico de ter que estar preso a decisões de natureza administrativista e burocrática, dá poder ao gestor executivo. Isto constrói-se, não é uma coisa simples, mas vale a pena ver a experiência dos hospitais ingleses, a experiência aqui em Portugal de alguns hospitais de parceria pública ou privada. Eu creio que chamaríamos médicos mais qualificados e enfermeiros, provavelmente, para o processo da gestão intermédia do que o modelo atual. Nós, em Portugal, isto é uma opinião muito pessoal, mas
todas as opiniões são pessoais, não é? Acho que a nossa ordem dos médicos ainda é muito conservadora em certos aspectos, e este tipo de exigência de ter pessoas a participar nos conselhos de gestão não me parece que seja de facto uma coisa natural. Eu achei graça que, por exemplo, visitei a Ordem dos Médicos na Bélgica e é dirigida por um juiz, nem sequer é dirigida pelo médico, porque entenderam que era mais útil que a Ordem dos Médicos tivesse como titular um juiz, uma vez que a maior parte das questões se punham no plano jurídico e ético, e portanto era isso que importava para regular aquela profissão. E nós hoje o que encontramos é muitas vezes as ordens a exorbitar, digamos, também do seu poder regulatório sobre a profissão para querer fazer parte integrante de modelos de gestão sobre os quais até, concordo consigo, ficariam melhor protegidos se tivessem um certo distanciamento. O tema da regulação em Portugal, como sou também na altura em que eu colaborei com o Governo, tinha exatamente como ponto de partida uma exigência do Presidente Sampaio, sugerida por Jorge Simões, se queria avançar num modelo, digamos, de cuidados primários envolvendo o mercado ou nos hospitais, portanto em parceria público-privado, tinha que haver um regulador independente. Pronto, e é aí que nasce a regulação. E na altura o Ministro Luís Filipe Pereira tinha tido a experiência de fazer o regulador para a eletricidade, a ERSE, e portanto achou também interessante esse desafio e tentou, digamos, avançar-se com a primeira legislação justamente para criar essa figura do regulador. E eu acho que temos tido tem havido um bom desempenho dos reguladores. Têm sido pessoas que têm estado a construir, digamos, esse instituto, não é? Porque não havia muita experiência e está muito dispersa em Portugal por várias entidades. Portanto, fará sentido, como no mercado de energia ou no mercado bancário, etc., apesar de por vezes não termos agora no curto prazo não temos tido grandes experiências com isso, mas ter realmente um regulador independente que garante a transparência no mercado, práticas éticas, etc. Portanto, eu veria melhor que essa componente regulatória do Infarmed pudesse estar dentro da entidade reguladora da saúde. E a entidade reguladora da saúde, portanto, não ficar apenas focada na prestação dos cuidados, mas ter também uma componente, uma colegialidade que permitisse abarcar, digamos, aqui também o tema do medicamento, das tecnologias e não apenas do medicamento, e portanto me parecia uma solução boa. Até porque o Infarmed tem muita coisa operacional, não é? Muito registro para isto, para abrir isto, para entrar este medicamento, para não sei o quê. Portanto, e a regulação é diferente disso, não é? Suporta aos processos operacionais. Portanto, queria também comentar o caso do professor Miguel Castanho. De facto, como disse também o Adalberto, nós não podemos ir aqui da A a Z. O tema hoje é a sustentabilidade. Os recursos humanos, em geral, é um tema muitíssimo importante no sistema de saúde. Isto é um dos sistemas onde não conseguiremos nunca substituir, de facto, mão de obra por tecnologia, como muitas vezes consegue na indústria, e nada dispensará nunca, de facto, os profissionais de saúde envolvidos no ciclo. Agora, de facto, o tema hoje era um tema um bocadinho mais num plano diferente, não de olhar para todos os recursos que compõem uma solução, mas obviamente que passa também por aí a sustentabilidade, até pela crescente forma como os profissionais vão adquirindo competências para responder aos novos desafios que estamos a sentir. E eu estou convencido que aos poucos as coisas irão andando. Acho que estamos à beira de uma grande revolução
na tecnologia. Penso que isso vai influenciar decisivamente a forma como nós estamos a olhar para o mercado da saúde. Acho que a genética e a tecnologia vão, nos próximos anos, mudar radicalmente os formatos de prestação, as competências dos nossos requeridas para os profissionais de saúde e, portanto, antevejo uma grande revolução que às vezes nem temos consciência que também nos últimos 30 anos já sentimos isso, não é? De um dia destes estava a ver, por exemplo, agora com a história de andarmos a discutir outra vez, precisamos ter mais camas, menos camas. Nós em 2002, 2003, passados 10 anos, nós temos praticamente o mesmo número de camas e neste momento fazemos mais de 50% das cirurgias em ambulatório, em que o doente de facto entra de manhã e sai à noite. Portanto, se vamos pôr em causa uma coisa estrutural, que é preciso ir reduzindo o número de camas, porque durante uma semana tivemos um pico em que meia dúzia de hospitais ficaram com as urgências a abarrotar, nós temos que preparar para responder a esse episódio específico, de resolver numa situação de crise, quando temos uma coisa inesperada como essa, como a Cruz Vermelha faz, quando monta hospitais de campanha, para uma catástrofe que ninguém está à espera. Nós não vamos agora ter aqui hospitais montados para pensar que vamos ter cheias todos os dias ou desastres grandes todos os dias. Portanto, temos é que estar preparados, temos que ter um plano, é nisso que nós somos, infelizmente, um bocadinho como dizem, do desenrasca, não é? De não ter as coisas preparadas a tempo e horas para uma situação em que há um pico destes, então temos aqui uma folga de imediatamente meter mais 50 camas a funcionar, se for o caso. Agora, por sistema, ter mais 50 camas abertas é, de facto, um custo desnecessário e elevado para os hospitais. E nós até aumentámos a capacidade nos últimos anos, temos mais hospitais, mais camas, mais centros de saúde, etc. Fizemos aqui um mix diferente, porque isto é por modas. E durante uns anos discutíamos, os hospitais são para agudos, não é para ter doentes de medicina tanto tempo internado, as demoras médias, que foi de facto a grande bandeira de combate que eu tive nessa altura da transformação dos hospitais, que era controlar a demora média. Nós tínhamos demoras médias muito elevadas que não faziam sentido. E esse doente precisava de ser tratado noutro enquadramento. E, portanto, começou-se a investir em cuidados continuados justamente para isso. Portanto, hoje temos que olhar para as camas de agudos com as camas de continuados e ver isto como um parque integrado em que as pessoas circulam de um lado para o outro e não o contrário. Portanto, há aqui muitas vezes também uma situação, digamos, que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mas depois voltamos à mesma discussão de há 30 anos e de há 20 anos, e estas discussões nunca estão concluídas, que é de facto ter ou não os conselhos de administração de ter médicos e enfermeiros. Os complementares de diagnóstico também teriam direito a ter um representante, se isto é por um tema de representatividade. Portanto, confundimos capacidade de gestão com representatividade, que pode acontecer, por exemplo, no plano do Conselho Consultivo do Hospital. Aí deve estar a comunidade, deve estar os representantes dos doentes, dos utentes da zona, das várias profissões, etc. Mas não, no Conselho de Administração isso não é necessário. Eu queria ainda aproveitar aqui para comentar uma coisa de há bocadinho, que o Adalberto mostrou o indicador de mortalidade infantil, que é de facto um caso de sucesso em Portugal, e eu queria também partilhar convosco que no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é apenas FM Francisco Manuel dos Santos, nós temos um estudo feito sobre a mortalidade infantil em Portugal muito interessante, aproveitando ainda algumas das pessoas que infelizmente nos foram deixando agora recentemente, como o Albino Aroso. Temos inclusivamente uma gravação
meia hora com o Albino Aroso a explicar essas políticas. Portanto, cerca de 20 pessoas estiveram envolvidas. Um dos grandes mestres dessa altura, o Otávio Cunha, foi o homem que andou no terreno, de facto, a fazer isto. A Leonor Beleza, na altura, tomou uma decisão histórica de fechar 100 e não sei quantas pequenas maternidades que existiam pelo país. Hoje, qualquer Ministro da Saúde que tente fechar o centro de saúde, uma sala do centro de saúde de Vieira do Minho, terá um problema enorme. Se quiser fechar 20 camas no Santa Maria, tem manifestações todos os dias. Portanto, na altura foi extremamente corajoso para garantir a qualidade, fechar 150 maternidades. E isso teve uma oposição brutal dos privados, das misericórdias, do Estado, e foi de facto uma coisa corajosa. Portanto, achámos que isso era mesmo um caso de estudo em Portugal, e há um trabalho, portanto um estudo encomendado a 2 investigadores, há um relato vídeo de cerca de 2 dezenas de entrevistas com os atores dessa mudança, e há um vídeo realizado pela Joana Pontes com, digamos, toda a história, e com um documentário que tem, inclusivamente, muita informação da época, recolhida na RTP, das próprias visitas que uma equipa de enfermeiros que ia de um Volkswagen, aqueles velhos carochas, a uma aldeia para fazer planeamento familiar. Portanto, é um retrato muito, muito interessante que vale a pena espreitar para quem tiver curiosidade. Muito bem, Sr. António Mendes Ribeiro. A não ser que alguém na plateia tivesse alguma coisa muito urgente que não pudesse aguardar 5 minutos enquanto encerramos o debate aqui, eu iria exatamente encerrá-lo neste espaço, porque vamos continuar no Espaço Café, não sem antes dizer 2 ou 3 palavras e também referir algo que não referi no início e que devo referir, é que esta conferência estará a partir de terça-feira, como é habitual, nas conferências do Espaço Ágora, no canal YouTube da Universidade de Lisboa. É impossível, creio eu, resumir de uma maneira fidedigna, e penso que nem sequer é necessário, não traria valor aquilo que aqui foi discutido, os caminhos que aqui foram apontados e as reflexões que nos foram deixadas pelos nossos 2 convidados. Em boa hora, o professor Rogério Gaspar, vice-reitor da nossa universidade, trouxe também ao Espaço Ágora Ciência e Sociedade, os desafios e a sustentabilidade do sistema de saúde, e muito lhe agradeço também a oportunidade que me deu de estar aqui a moderar este painel. Dizer que depois de tudo o que ouvimos, há algumas coisas que talvez não sejam já incertezas, se é que podemos falar em certezas no mundo em que vivemos hoje. Que há nesta questão da sustentabilidade que nos preocupa a todos, há uma dimensão ética, e quase que podemos fazer um próximo debate sobre a dimensão ética da sustentabilidade no modelo social, não só na saúde, mas também na segurança social, que é muitíssimo relevante. Há um outro aspecto que eu penso que também sai, enfim, de alguma forma, deste espaço curto, mas conciso de debate, é que vamos necessitar todos nós, portugueses, de encontrar, através das forças políticas e dos atores do sistema, uma conciliação estratégica que é seguramente, eu sei que está na moda dizer para uma década, eu não sei se é uma década, se são 2, se são 3. Pode dizer para uma década, não tem problema. Eu ontem dizia para uma década, mas já evolui, porque depois a gente pensa, e se calhar uma década, com esta questão, às vezes, de alguma dificuldade não depressiva da concretização das políticas, pode nos levar a pensar que somos capazes de precisar de mais alguma coisa. Mas é muito bom, uma tónica positiva e não depressiva, dizer que nós só podemos estar a debater hoje isto aqui porque há 35 anos atrás tivemos homens e mulheres com coragem e com liderança para desenvolver um Serviço Nacional de Saúde que nos orgulha a todos, que é inequivocamente um motor, um instrumento, uma dimensão importantíssima naquilo que é o progresso e o desenvolvimento humano, e eu acho que nos devemos orgulhar disso enquanto país. Não somos periféricos nesse domínio. Podemos, às vezes, ser um bocadinho periféricos numa outra matéria que levamos mais tempo a desenvolver, e com isso perdemos oportunidades que um pequeno país não pode perder.
porque não tem nem tempo nem possibilidades, sob o ponto de vista dos recursos, para o fazer. E, portanto, mais uma vez, penso que fica claro que a Universidade continua, a Universidade de Lisboa, e penso que outros espaços universitários, obviamente, continua a ter um papel na história do desenvolvimento e do progresso, quando traz estes debates e quando, da forma que ouvimos, tão, digamos, tão completa, quando traz também, através da investigação e do ensino, para a sociedade este valor. E talvez, e não parafraseando ou não invocando nenhum dos autores internacionais que aqui há pouco nos trouxeram e que eu muito agradeço, dizer que neste caso o destino importa porque sempre importou. Mas aqui é preciso fazer a viagem e estamos na altura de a fazer. Muito obrigada a todos e vamos passar então ao Espaço Café para continuarmos a nossa conversa. Muito obrigada. Tem que já não é.